12 pessoas morreram, incluindo um atirador, num tiroteio na praia de Bondi, na Austrália. Há registro de dezenas de feridos. Suspeito de envolvimento no tiroteio que matou 2 pessoas na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, detido pelas autoridades. Rússia renova a ofensiva contra a Ucrânia, pelo menos 11 feridos em ataques diurnos nas regiões de Zaporíjia e Sumi. Dezenas de milhares de pessoas protestaram em Budapeste após um escândalo relacionado com o sistema húngaro de proteção de crianças. Doze pessoas morreram, incluindo um atirador, num tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália. Outro dos atacantes encontra-se em estado crítico, segundo a polícia local. Testemunhas dizem ter visto mais de uma dezena de pessoas caídas no chão sobre poças de sangue. Há ainda registro de 29 feridos no ataque. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram 2 atiradores com o que aparentam ser espingardas de precisão a disparar contra os banhistas desde uma ponte próxima. Uma celebração do Hanukkah estava a decorrer na praia no momento do ataque, mas ainda não é claro se esse foi o alvo deliberado do tiroteio. O primeiro-ministro australiano prestou condolências a todas as vítimas e pediu aos cidadãos para que sigam as instruções das autoridades. A polícia apelou aos habitantes para que permaneçam em locais seguros e evitem a praia de Bondi até novo aviso. Um suspeito de estar ligado ao tiroteio que matou 2 pessoas na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, está sob custódia policial. Outras 9 pessoas também ficaram feridas após o atirador ter começado a disparar numa sala de aula onde estava a decorrer um exame no sábado. Não foi divulgado se o indivíduo tinha qualquer relação com a universidade. Pelo menos uma pessoa permanece em estado crítico. O suspeito foi visto em imagens de videovigilância a sair do complexo de engenharia onde teve lugar o ataque, de acordo com as autoridades. Um oficial que falou sob condição de anonimato revelou à imprensa que se acredita que o atirador terá recorrido a uma pistola. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou o tiroteio algo terrível e uma vergonha. Onze pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, em ataques diurnos contra um bairro residencial na região ucraniana de Zaporíjia. O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia diz que o bombardeamento atingiu um edifício residencial, um supermercado, lojas e veículos civis. Um polícia e um socorrista também ficaram feridos, na sequência de uma segunda investida poucos minutos depois. Noutra zona da Ucrânia, o Kremlin levou a cabo um ataque independente na região nordeste de Sumi que visou um prédio residencial alto. Não há registro de vítimas, segundo as autoridades, mas o edifício sofreu danos consideráveis, particularmente nos andares superiores. Foram imediatamente enviadas para o local equipas de primeiros socorros para prestar assistência aos cidadãos. Ataques que ocorreram numa altura em que Volodymyr Zelensky se reúne com os enviados dos Estados Unidos Steve Witkoff e Jared Kushner em Berlim. A Alemanha convocou o embaixador russo na sexta-feira devido a episódios de alegada interferência eleitoral e ataques cibernéticos no país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão acusou um grupo de hackers russos ligado às forças militares de Moscovo de ter estado por detrás de um ataque cibernético ao controlo de tráfego aéreo ocorrido em agosto passado. Berlim também acusou Moscovo de ter realizado campanhas de desinformação durante as eleições antecipadas de fevereiro através do grupo Storm 1516, controlado pelo Estado russo. O governo alemão condenou veementemente as ações da Rússia e anunciou que irá tomar medidas. A Rússia atacou a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, durante a madrugada de sexta-feira. Várias infraestruturas civis sofreram danos e partes da cidade ficaram sem água e eletricidade. O chefe da administração militar de Odessa afirmou que edifícios residenciais foram visados durante mais um ataque hostil.
Kiev acusa Moscou de intensificar os ataques contra infraestruturas críticas da Ucrânia numa altura em que o inverno se aproxima. Muitas cidades ucranianas estão já a sofrer cortes prolongados de energia e em algumas zonas existe eletricidade apenas durante 3 a 4 horas por dia. Já a imprensa de Moscou noticia que uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia foi atingida na sexta-feira por drones ucranianos. Os residentes relataram pelo menos 7 explosões, a que se terá seguido um incêndio. A instalação na região ocidental de Yaroslavl, uma das 5 maiores do país, fica a mais de 700 km da fronteira com a Ucrânia. E tem uma capacidade de processamento estimada em cerca de 15 milhões de toneladas de crudo por ano. A refinaria produz gasolina, gasóleo e combustível para aviões. A Guarda Fronteiriça da Polónia descobriu mais um túnel escavado debaixo da fronteira do país com a Bielorrússia. A passagem tinha aproximadamente 60 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Segundo as autoridades, cerca de 180 migrantes terão utilizado o túnel para atravessar ilegalmente a fronteira. Mais de 130 pessoas foram detidas, numa altura em que prosseguem as buscas pelos restantes indivíduos. Os migrantes eram principalmente cidadãos do Afeganistão e do Paquistão, juntamente com indivíduos da Índia, Nepal e Bangladesh. Foram também detidos 2 motoristas, um cidadão polaco e outro lituano, que estariam alegadamente a planear transportar os indivíduos para a Europa Ocidental. Este é o 4º túnel descoberto este ano na região de Podlasie, ao longo da fronteira com a Bielorrússia. Dezenas de milhares de pessoas protestaram em Budapeste depois do surgimento de vídeos que exibiam maus-tratos violentos numa casa de correção estatal. O governo reconhece que existem problemas, mas nega responsabilidades. A tüntetés kezdete után bő másfél órával a menet vége még mindig a Duna túloldalán volt. A Sándor-palota előtt már ekkor is több ezren gyülekeztek. Entre os participantes conhecemos quem disse ter sido vítima das falhas do sistema de proteção de crianças. Itt van a Szöllő utca, ott pont rossz gyerekek voltak, de úgy gondolom, hogy ezt a nevelési stílust és ezt a bántalmazási stílus, ezt semmelyik gyerek nem érdemli meg, egyik sem. Num discurso, o líder da oposição, Peter Magyar, pediu a demissão do governo. Anunciou ainda que pretende levar a cabo reformas no sistema de proteção de crianças caso vença as próximas eleições. 195 nações assinaram o Acordo de Paris durante a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas há já 10 anos. Os signatários comprometeram-se a reforçar a resposta global para combater essas mudanças e a limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas o mundo está agora mais longe do que nunca desse objetivo. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente projeta que o clima poderá aquecer 2,8 graus até ao final do século se as atuais políticas forem mantidas. As alterações climáticas estão a contribuir para fenómenos meteorológicos mais extremos, como tempestades, secas, ondas de calor e incêndios florestais. Especialistas da ONU alertam que os países devem agora trabalhar em conjunto para implementar uma nova abordagem para fazer face às crises ambientais. Os trabalhos de colocação de estuque e azulejos decorrem a todo vapor neste apartamento municipal em Ferencváros, na Hungria, para que possa ser entregue a 2 sem-abrigo que ganham assim um teto. Este ano, o município húngaro ofereceu 2 apartamentos degradados e há muito vazios, que os voluntários de uma associação estão agora a renovar. A Fővárosi Szolidaritási Alap ebben a legutóbbi ciklusban 23,6 millió forinttal támogatta ezt a projektet, ebből 2 kerületi önkormányzati lakás tud megújulni. Os sem-abrigo podem candidatar-se aos apartamentos através de um concurso público. A organização decide depois com base nas necessidades, mas também verifica se os candidatos têm rendimentos e formas de subsistência. Az utcáról lakásba egyesületnek a legfontosabb hozománya az, hogy
a lakhatás mellé szociális munkát is adunk az ügyfeleknek. Ez ugye egy ilyen mentorációt kell elképzelni, ahol így segítjük mindenféle ügyeik intézésében, illetve abban, hogy így ténylegesen így megtalálják a helyüket az új környezetben. Este estúdio será em breve a casa de Átila, de 30 anos, e do companheiro. Também ele está a ajudar na renovação, uma vez que trabalha frequentemente em locais de construção, como o Pinto. Aos 6 anos, os serviços de proteção de menores retiraram-no dos pais abusivos. Na adolescência, fugiu da instituição e, desde então, tem vivido na rua, até que há 12 anos deixou de estar sozinho, tendo encontrado um parceiro para a vida. Máshol nem fogadják el, hogy két fiú, de attól függetlenül, hogy legyen két fiú, egy pár úgymond élettárs, nem az számít, hogy ki hogy él, ami a szívünkben van. Ao longo dos anos, Átila e o companheiro enfrentaram problemas de dependência, mendicidade e exclusão. Acabaram por construir uma pequena cabana aquecida com recurso a painéis e portas velhas. É lá que têm vivido de forma precária. Na nova casa, não terão de aquecer água no fogão para poderem tomar banho quente. Nekünk ez a ház, amit most kapunk az életünk során, azt fogja nekünk számítani az életünkben, biztonságban mehetünk, ugyanúgy tisztálkodhatunk, jobban meg tudjuk tartani a munkaviszont, még jobban be tudunk illeszkedni a magyar államba, és nem le tudnak minket nézni. Apenas uma casa digna e definitiva pode acabar com as situações de sem-abrigo. Átila e o companheiro encontraram uma e podem agora celebrar o Natal debaixo de um teto.